Programa Felicidade. Oferecimento Farmagil. Segurança para você e seu médico. Editora e produtora Inspire. Recursos para inspirar sua vida. Imagine Beauty Studio. Um lugar para realçar ainda mais a sua beleza. No Vale Sul Shopping. Muito bom dia, hoje, 17 do mês de agosto de 2013. Deus abençoe a sua vida. Está no ar Felicidade, aqui pela Band Vale, em São José dos Campos, para todo o Vale do Paraíba. Oferecimento Farmagil, Vic Pani e Imagine Beauty Studio. Também um oferecimento da sua Rádio Cidade AM 1120 e da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos e da produtora e editora Inspire. Toda semana, um programa novo para inspirar e abençoar a sua vida. E como sempre faço, quero deixar com você uma reflexão à luz da Palavra de Deus. No primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 9, fala de um homem que tinha características de integridade na sua vida. Diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Veja que características extraordinárias. Ele era um homem justo entre o povo da sua época. Quer dizer que todo o povo era justo? Não, mas Noé era. E a Bíblia diz que ele era íntegro, justo e ele andava com Deus. Hoje nós vamos falar justamente sobre integridade, caráter e a vida de um cristão, de um cidadão contra a corrupção. Então quero convidar você para viver esta vida de integridade, que agrade a Deus e que honre as pessoas e abençoe a comunidade. Hoje nós teremos a entrevista com o pastor Robson Costa Pereira e vamos falar justamente sobre este assunto e toda a programação de hoje do seu programa Felicidade. Então, fique conosco nesta 1 hora de programação no seu programa Felicidade. Afinal de contas, a felicidade está no ar. E os quadros de hoje quero apresentar para você. Felicidade traz para você hoje palavras com a ministra Keila Schmidt da Rosa e uma reflexão para o seu coração. Os sabores da cidade hoje com o chefe Marco Antônio, bacalhau ao creme. Negócio fechado com Lucas Martinez da Spala Instrumentos Musicais. O Link Cidade com Alexandre Soledade, o que foi mais importante na semana passada. E por último, a agenda semanal com Bruna Marcondes. Então, é para vocês o programa. Nós vamos a um intervalo e voltamos já já. Felicidade está no ar. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza. No Vale Sul Shopping. Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Vic Pani Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vic Pani traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vic Pani. Vic Pani, um sonho de pão.
Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por continuar conosco. Você está assistindo Felicidade, aqui pela Band Vale de São José dos Campos, para toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. 39 municípios conectados com a gente nesta manhã. Hoje, dia 17 de agosto de 2013, mais um programa Felicidade para você. Está conosco o pastor Robson. Olá, pastor, tudo bem? Tudo bom, pastor Carreto. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Joia, nós vamos conversar hoje sobre vida, cidadania, combate pessoal à corrupção. Pastor Robson Costa Pereira, tem 46 anos, nem parece, né? Ele falou que eu estou novo, mas eu acho que ele que está aparecendo com 36 e não 46. Puxa vida, olha rapaz. Só, hein? Você me deve essa. Estou feliz, hein? 10 a menos. Isso foi o tratamento que a Bruna te deu antes só de você isso. Entrar aqui. Foi bom demais. Tá certo. Pastor Robson é casado com a Juliette. Deste casamento ele tem 2 filhas, a Shannon Joy e a Lídia Darcy. Ele é pastor evangélico da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. É pastor, cientista político, bacharel e mestre em teologia, em ciências da política, também graduado no Spurgeon College, lá no país de Gales, na Inglaterra. Exerce o ministério pastoral já há alguns anos e está em São José dos Campos desde 2008, Igreja Cristã Evangélica do Jardim Maringá. Exatamente. Pastor Robson, já de introdução aqui, como que vai o Brasil na sua perspectiva cristã, pastoral e política? Paz, ótima pergunta. Bom começo. Muito desafiador. O Brasil, ele vem numa ascendente evangélica. Nós temos visto ótimos exemplos de igrejas que estão crescendo, levando a palavra de Deus. Há desafios no tocante ao comportamento do crente. E quando a gente vê esse desafio, a gente pode linkar numa imagem maior, que é exatamente a questão desse comportamento, no que é chamado de jeitinho brasileiro. E é onde a gente entra direto no que eu chamo de ser o maior desafio econômico, cultural, social e aí, por que não, religioso também no Brasil, que é esse caminhar correto, caminhar de integridade. Então, a corrupção passa a ser o maior desafio do Brasil. Já foi, né, vem sendo há muitos anos, mas com o crescimento econômico parece que esse debate ficou um pouco de lado. Ou seja, agora a gente está ficando rico, não precisa pensar na conduta. Mas isso precisa ser retomado, não só do ponto de vista da sociedade em geral, mas bem específico entre os evangélicos. Ok. E a nível geral, vamos nos situar um pouquinho e até convidar os nossos telespectadores para assistir agora. Convidei um economista, o Gilberto Ferreira, que dá consultoria, também faz acompanhamento com empresas na área financeira. Mas ele também é um estudioso da área da realidade social e também com relação à questão da corrupção no país. Então ele vai dar uma palavra para a gente, uma análise geral de como está e do que isso prejudica e corrói ao poder público e às instituições. Então, vamos acompanhar com Gilberto Ferreira. Com você, Gilberto. Segundo as mais novas pesquisas envolvendo esse assunto, particularmente da Fiesp, calcula-se que a corrupção do nosso país alcança o índice de 2,3%, 2,5% do PIB, que é um valor extremamente alto. O PIB do país hoje gira em torno de 4,4 trilhões de reais. Isso significa 100 bilhões de reais que são gastos com corrupção, em todas as esferas, tanto na privada como na área pública. O nosso Ministério da Ciência e Tecnologia gasta em inovações tecnológicas em torno de 1 a 1,5% do PIB.
Quer dizer, a corrupção ela é mais que o dobro do que o Brasil hoje investe em ciência e tecnologia, em inovações tecnológicas, que vão trazer maior produtividade, vão melhorar a relação, aumentar o nosso PIB de uma maneira geral. Em relação ao mundo, existe uma entidade com sede em Berlim, que é traduzindo para o nosso português, Transparência Internacional, que ela mede o índice de percepção de corrupção, que é o índice mais utilizado nos meios científicos atualmente. O que mede esses índices? É corrupção na parte de política, corrupção em contratos internacionais, corrupção no setor privado e setor público. Só para nós termos uma noção, isso é graduado de 1 a 10, né? Quanto maior a nota, menos a corrupção, são inversamente proporcional. Depois de 64, da Revolução, nós tínhamos as nossas contas todas, não vou dizer mascaradas, mas elas ocultas. Então, enquanto nós não temos visibilidade das contas públicas, é muito difícil de nós, brasileiros, estarmos inferindo na gestão administrativa. Então, aí as corrupções nas construções, nas obras do PAC, isso hoje pode ser, a cada um de nós brasileiros podemos entrar no nosso computador, acessar os sites de transparência nacional que estão sendo disponibilizados e com algumas regras, inclusive, não pode ter senha, tem que estar aberto para todo mundo e dessa maneira nós sabemos quanto que se paga na folha de pagamento, quanto que se está gastando num projeto e o governo, através do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, tem incentivado para que as pessoas entrem nos três níveis, né? No governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Como as legislações elas são particulares de cada estado, então nem todos ainda aderiram a esse projeto. Mas assim como nós temos as nossas participações nas ruas, né? Defendendo os nossos interesses, defendendo um futuro melhor para os nossos filhos, nós podemos fazer isso também de dentro da nossa casa. Vamos tomar um pouquinho do nosso tempo, entrar nos sites de transparência.org.br, vai lá no Google, escreve Transparência Nacional, vai ter N sites que já faz uma filtragem. Mas se você quiser ir diretamente no site, você vai no governo federal e vê onde está sendo gasto, qual que é o salário. Assim como nós temos esses acessos, a informática fornece aos governantes os acessos que estão tendo nos órgãos, os IPs que estão sendo acessados, ou seja, não é só a classe social, a classe A, B que está acessando, mas nós temos, são duas vertentes que estão surgindo, né? De um lado o governo está possibilitando que a internet, a banda larga seja difundida para todos a um custo baixo, que há tempos atrás nós não tínhamos acesso, e quando tínhamos acesso era muito lenta. Então o governo Dilma nesse ponto tem ajudado, porque está divulgando, né, e está tornando fácil e consequentemente os acessos estão aumentando e a fiscalização também, mesmo que indiretamente. Ok, então aí deu um pano geral. Robson, com relação a essa atuação, você fundou um movimento chamado CRISCOR, que você trouxe lá já de Brasília. Aqui você escreveu um livro, eu tenho esse livro aqui, que também tive a oportunidade de prefaciá-lo. Então você tem estado bem envolvido no assunto. Que resposta hoje esta igreja que você falou, brasileira, está dando a essa realidade que o Gilberto acabou de colocar agora? Olha, pastor, eu imagino que a melhor e única resposta que uma igreja pode dar para uma sociedade que vive no que eu chamaria de uma corrupção endêmica, é ser luz. Ser luz, abraçar o chamado do Evangelho para viver corretamente e pagar o preço por isso. Eu imagino que toda vez que nós falamos sobre combate à corrupção, a primeira coisa que vem à mente é uma queda do bem-estar da pessoa. Não tem como a gente imaginar que a prosperidade vem a todo custo, e a gente não vai ter perda quando a gente começar a falar sobre integridade. A perda significa que o crente vai precisar agora assimilar certas disciplinas e certo comportamento que ele vai não somente ir na onda, ou seja, não é simplesmente ser rico, é ser rico com integridade. E nós tem até que pagar um preço para ser íntegro. Não tem como, rapaz. Eu não tenho... toda vez que eu chego e digo assim, olha, eu comprei uma televisão nova e foi ótimo, isso é gostoso, todo mundo gosta.
Mas aí quando eu for ver, eu comprei de alguém que é um atravessador, não paguei nota e aí isso não vale. No reino de Deus não vale. Eu prefiro ficar sem aquela televisão, aí é o preço que eu vou pagar. Né? Ou seja, eu não consegui comprar um filme, esse mês não consegui comprar filme. Por quê? Porque eu vou comprar o original. Porque o pirata eu compro 5, 10, porque é baratinho, mas eu vou pagar um preço de ter menos filmes, DVD ou Blu-ray na minha casa, porque eu estou pagando o preço para ser íntegro. E eu imagino que esse é o conceito que ainda precisa ser levado para a sociedade. Não sei se ele está tão difundido na igreja hoje em dia. Talvez a gente precise trabalhar um pouco mais. Vamos falar um pouquinho sobre essa igreja também. Vamos a um breve intervalo, na sequência com o quadro Palavras, hoje com a ministra Keila Schmidt da Rosa, e a gente volta na sequência com mais felicidade, afinal de contas, a felicidade está no ar. Estou conversando com o pastor Robson Costa Pereira, que já escreveu um livro sobre corrupção, mantém o Criscó, e é pastor da Igreja Cristã Evangélica Jardim Maringá, em São José dos Campos. Estamos conversando aqui no Felicidade. Daqui a pouquinho a gente volta. Tal como o espaço vazio numa pintura, o tempo em que nada acontece tem seu propósito. Bono Vox. Essa frase nos fala que dificilmente gostamos do silêncio. Quando nada acontece, ficamos incomodados. Uma das disciplinas espirituais mais importantes na nossa vida é a solitude. É pararmos tudo o que está acontecendo ao nosso redor e termos um tempo de contemplação daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. O fato é que quando nada acontece, tudo pode acontecer. Esquecemos que o silêncio é um dos melhores cenários para grandes roteiros. Deus, Ele quer justamente esse tempo de silêncio para trabalhar no nosso coração, para transformar o nosso caráter e para trazer soluções para a nossa vida permanentemente. O que você vê ao seu redor hoje? Nada? O emprego ainda não chegou, o relacionamento não começou, os filhos não vieram, a cura não apareceu e você fica com uma impressão de que nada acontece, de que é puro silêncio e que você não consegue ver a ação de Deus. Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele não está agindo. Ele está olhando para a sua situação, Ele está vendo o seu interior e a maior ação dEle é no seu coração. Ele está justamente preparando a sua vida para receber as bênçãos futuras. Ele está preparando o seu coração para viver tudo aquilo que Ele tem planejado para você. Quando Ele fica em silêncio, há uma intensa atividade dentro de nós. Já dizia uma frase que a crise não é econômica, a crise é de caráter. E o que Deus espera fazer em nós é justamente transformar o nosso caráter, o nosso coração nesse tempo de espera. Não fique preocupado se tudo parece estar estagnado ao seu redor. Tenha certeza de que Deus está agindo por você e em você nesse tempo. A Bíblia nos conta a história de Abraão e Sara. Eles eram casados, queriam muito ter um filho, mas aquele filho não chegava. Abraão já tinha recebido a promessa de que seria pai de uma grande nação. Mas já estava avançado de idade e aquele filho não chegava. Esse tempo de espera na vida de Abraão e Sara foi tão importante para trabalhar no coração deles, para prepará-los para toda a promessa que o Senhor traria. E Isaac chegou e trouxe grande alegria e eles estavam prontos para viver os sonhos de Deus para suas vidas. Deus não se cansa e nem se fadiga. Quando tudo está parado ao nosso redor, não é porque Ele cansou, é porque Ele quer te dar um tempo para ser trabalhado, para ser modificado no seu interior e para viver o melhor dele na sua vida. Quando observamos um quadro, há alguns espaços não preenchidos. Assim também é na nossa vida. Nós olhamos e parece que nada acontece, não tem nada pintado naquela região. Mas tenha certeza que para isso também há propósito. O tempo de espaço, o tempo de vazio é o Senhor trabalhando. Por isso não desanime. Quando nada acontece, tudo pode acontecer. Nesse tempo de espera, Deus está agindo no seu coração e Ele vai trazer o melhor para a sua vida. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 18.
Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheça uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Muito obrigado por continuar conosco. Você está assistindo aqui pela Band Vale, em São José dos Campos, para a região metropolitana do Vale do Paraíba, o seu programa Felicidade. Todo sábado, um novo programa para você. E aparece aí os endereços das nossas redes sociais. Por favor, siga-nos no Twitter, também curta a nossa página no Facebook, a nossa fanpage. É muito importante você estar compartilhando através da sua rede social. E no Facebook nós temos todos os programas anteriores gravados para você e também quadros específicos do nosso programa que você pode assistir e também compartilhar com seus amigos pela rede mundial de computadores. Conto com a sua participação conosco e o nosso canal exclusivo no YouTube, que também aparece aí o vídeo e você pode assistir todos os nossos vídeos e produções do seu programa Felicidade. Pastor Robson, estamos com a nação doente com relação, você usou a expressão, corrupção endêmica, né? Que é triste isso, né? Algo que realmente está alojado na nação. Mas o problema é que essa corrupção que antes estava no meio político e empresarial, ela acabou chegando dentro da igreja. Fiquei estarrecido, você também deve ter assistido as notícias sobre a prisão daquele pastor no Rio de Janeiro, que tem envolvimento com narcotráfico e o maior traficante do país preso o defendeu, né? Que o Fernandinho Beiramar. Como é que você vê isso? A que ponto chegamos, Robson? Olha, é incrível isso, porque antigamente, como o senhor bem colocou, as denúncias de corrupção chegavam até os políticos e os políticos eram entrevistados dizendo assim, não, eu nunca fiz isso, isso é perseguição política. E parece que esse mesmo discurso está entrando para pessoas que deveriam, de uma forma muito clara, quando confrontados, reconhecerem seu erro, porque esse é o ensino da palavra de Deus, não é? Ou seja, se eu estou cometendo um erro, vem um amigo e diz, Robson, você está errado, e eu reconheço aquilo que o Espírito Santo toca em mim, e me diz, Robson, isso aqui é uma chance de Deus para você consertar. Quando isso não acontece, a gente começa a encontrar e procurar formas de você receber proteção, eu imagino que há uma distância de Deus muito grande. E a gente está no momento dentro da igreja onde alguns ícones estão deixando de ser exatamente o exemplo para a gente. E casos como esse deixam a gente realmente estarrecidos. O membro da igreja, ele está querendo entrar ali e não somente ouvir uma boa mensagem, mas receber de um referencial, de uma pessoa que ele pode confiar, que vai eventualmente entrar na casa dele, vai aconselhá-lo em momentos importantes. Então, nós olhamos para esses casos com um grande medo, e esperando e orando para que Deus possa produzir uma transformação espiritual na vida da pessoa, de ordem espiritual mesmo, que envolva no pagar do preço pela integridade. Hoje em dia parece que há outros conceitos mais importantes, como nós falamos a prosperidade, como nós falamos o mostrar que eu estou por cima, quando na verdade, quando a gente olha o testemunho bíblico
nós vemos o próprio Cristo não dando tanta importância para isso, mas importância para o caráter, a formação desse caráter. Então, honestamente, eu fico sem ter muitas palavras com relação a dizer, é o pastor mesmo, é o servo de Deus, o que deu errado, o que faltou para uma pessoa como essa? Um bom discipulado? Um mentor? Alguém poderia falar com ele? Eu imagino que a gente, temerariamente vou dizer isso, acho que a gente vai ver mais casos como esse. Agora, também tem a questão do gênero humano, que é o pecado, né? Nós vimos recentemente o caso revelado pelo Wikileaks lá do Vaticano, um chefe do Vaticano também, cuidando do Banco do Vaticano, se envolveu em corrupção. Aí nós vemos isso em igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, igrejas tradicionais. Sim. Recentemente, lá no Espírito Santo também, uma grande denominação de linha mais tradicional. O seu presidente foi preso por corrupção. Né? Então, também tem o fato do gênero humano que se corrompe, né? Independente da sua profissão de fé e da sua questão social, não é isso? Sim, e é curioso porque a corrupção ela entrou no cenário da agenda internacional no final dos anos 90, a partir dos anos 2000, quando o mundo, a ONU em particular, reconheceu que a corrupção não é um problema de países de terceiro mundo ou países em desenvolvimento, é um problema de todos. Então cai exatamente dentro desse contexto que o senhor acabou de colocar, que não é de uma denominação ou de uma religião, mas todas, a gente encontra essa mesma questão da corrupção em todas as religiões. E você colocou com relação aos países desenvolvidos, você é casado com uma europeia, correto? Sim. Como que isso é, na Holanda especificamente, como que na Europa é tratado quando há um caso de denúncia de corrupção? Em geral, o caso ele tem uma rigidez muito grande. A pessoa ela é punida e não há muito para onde correr, não existe uma cultura que possa cobertá-la. A pessoa que participa disso, ela paga, ela devolve tudo o que retirou e ainda paga mais, ela fica suja. Mas o que a gente vê é o seguinte, pegando numa parte histórica, países que são monarquias constitucionais, eles desenvolveram um amor muito grande pela terra deles. Então, ali dentro, é difícil ter corrupção. Mas esses países, eles saíram ao longo dos anos para colonizar outros. E ali eles não tiveram a mesma atitude de amor pela terra. Então eles foram para esses lugares para explorar e fizeram negócio a qualquer custo. E aí, obviamente, a gente vai acabar notando que há mais corrupção ali. Mas o que a gente acabou vendo nos últimos anos, talvez 30, 40 anos, é que os países desenvolvidos, eles vinham para cá, para o Brasil, e eles pediam, ou eles tentavam subornar. Então, a essência da corrupção está ali. Tanto é que, até pouco tempo atrás, em alguns lugares, você poderia deduzir do imposto de renda o valor pago como suborno. Isso na França, na Alemanha. Então, havia um incentivo para eles chegarem nos países e subornar um funcionário público para ganhar uma licitação. Isso não existe mais, porque há aí uma série de desenvolvimentos em cima disso. Mas para notar como que a corrupção está embebida em vários lugares. Uau! Vamos continuar conversando aqui com o pastor Robson Costa Pereira e nós vamos agora a um intervalo e vamos assistir também as dicas do chefe Marco Antônio de hoje. É bom dar um bom tempero e um bom sabor aqui no nosso Felicidade, principalmente quando o tema é indigesto, né? Que é a questão da corrupção, que tanto atrapalha a vida da gente. Vamos lá. Olá, que bom estar com você mais uma vez aqui no quadro Sabores da Cidade. Hoje eu preparei uma receita muito gostosa, que é um bacalhau ao creme. O bacalhau, hoje em dia ele é muito apreciado aqui no nosso país, no Brasil, né? A gente sempre remete ali aos portugueses, por causa que lá em Portugal eles têm uma produção grande de bacalhau, aquela região subindo ali ao norte, né, nos mares gelados, na Noruega também tem uma produção muito grande, porque ele é um peixe de água gelada. E por causa da tradição dos portugueses, a gente começou a consumir bastante bacalhau no Brasil e tem aquelas receitas mais tradicionais, bacalhau a gomas de sá e tudo mais, que normalmente é um bacalhau cozido, com batata, pimentão,
azeitona, cebola, e são receitas muito saborosas. Essa receita foi uma receita que eu decidi dar uma incrementada, mudar um pouco, sair um pouco do azeite, do pimentão, da azeitona, e mais para um lado do creme de leite, do gratinado, né? E acabou que as pessoas começaram a apreciar muito essa receita e eu queria passar ela para vocês agora, tá bom? Então anota aí os ingredientes do bacalhau ao creme: lombo de bacalhau, ramos de alecrim, 3 dentes de alho, 150 gramas de parmesão ralado, 500 ml de creme culinário ou creme de leite fresco. O bacalhau que eu escolhi para fazer essa receita é um lombo de bacalhau e eu comprei ele dessalgado. Hoje em dia nos supermercados a gente encontra lombo de bacalhau dessalgado. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você tem bem menos perda. Então ele já vem do tamanho que ele está aqui, ele vai diminuir só um pouquinho, que vai perder um pouco de água. Então você tem uma boa referência aqui para você na hora de servir. Então é uma aposta bem grande, né? Existem vários tamanhos, eu escolhi essa daqui que ela tá bem bonita. Então eu vou colocar aqui na panela que já tá com um pouquinho de água, bem pouquinho. Vou colocar os ramos de alecrim na panela e os dentes de alho inteiros, né? Prontinho. Agora é só colocar o creme de leite. Essa receita pode ser usada ou creme de leite fresco ou creme culinário, tá bom? Não pode ser o creme de latinha, porque senão ele não pode, se ele ferver, ele vai talhar. O bacalhau, ele vai cozinhar no creme de leite com o alecrim e o alho. Então, ao mesmo tempo em que a cocção vai acontecendo, o sabor do alecrim e do alho vai entrando no bacalhau e ao mesmo tempo o aroma, o sabor do bacalhau vai passando para o creme. Então a gente vai cozinhar o bacalhau e depois a gente vai tirar a posta de bacalhau, vamos tirar as espinhas, a pele e deixar somente o lombo, somente a carne. Nosso bacalhau já está cozido. Agora a gente vai retirar a posta do bacalhau. O creme de leite aqui, ele já está até que numa consistência já que a gente gostaria. Ó, só vou deixar ele engrossar só mais um pouquinho. Aqui, a posta do bacalhau, o que devemos fazer é limpá-la, né? Então, tirar ali os raminhos de alecrim. E aí você espera esfriar um pouquinho o bacalhau. E aí você pode tirar as espinhas, né? Só de puxar já vai sair, ó. Prontinho, o bacalhau que já está limpo, né? Eu fiz aquela limpeza nele, tirei as espinhas. O creme foi coado. Aí você coloca o creme em cima do bacalhau. E aí depois coloca o queijo parmesão. E aí é só levar para gratinar. Prontinho, nosso bacalhau foi gratinado e está aqui, bacalhau ao creme. Ele fica uma aparência muito, muito bonita, né? Por causa do gratinado do parmesão. E aí depois, na hora de servir, você pode pegar o restante do creme que estava na panela, que já tinha sido coado, e servir junto com as outras guarnições que você vai escolher, seja a batata, seja o arroz ou mesmo os legumes. Tá bom? Espero que você tenha apreciado essa receita aí diferente de bacalhau. Próxima vez que você comprar um bacalhau, faça essa receita para dar uma variada aí nas produções caseiras. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Drogarias Farmagil.
Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil, segurança para você e seu médico. Vic Pani Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vic Pani traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vic Pani. Vic Pani, um sonho de pão. Rádio Cidade AM 1120, afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Muito obrigado, você que continua assistindo Felicidade de hoje. Estamos conversando hoje sobre a questão da cidadania e da corrupção. Pastor, conversamos então sobre a realidade da corrupção na nação, a questão da influência disso também no gênero humano e, consequentemente, na igreja. E o que a pessoa, o indivíduo, pode fazer? Eu sei que aqui no seu livro você coloca desde a raiz, passando por toda a questão histórica, mas também chega no como a gente lidar no dia a dia com isso. Porque às vezes a gente fica impotente, a gente espera que o poder público mude, que o Ministério Público faça alguma coisa, que os políticos façam. Mas e a gente, no seu dia a dia? Você também como pastor e como cidadão, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, que ficam indignadas? Hoje nós temos aí as redes sociais que nos ajudam a combater e a denunciar. Isso. Mas o que a gente pode fazer para não ficar intimidado, desanimado e também não se entregar? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o convite para o caminhar em integridade é um convite de adoração a Deus. Eu todo dia, toda semana que eu chego na igreja e eu apresento a minha adoração, ela precisa estar limpa, purificada. Isso vai com a minha consciência, o meu coração. Então, a igreja, o indivíduo, ele precisa começar a fazer certas seleções daquilo que ele quer, daquilo que ele não quer na sua vida. Eu imagino que Deus prospera exatamente aquele homem que é íntegro. Tudo aquilo que ele tem é puro, é santo, é santificado, e eu tenho exemplos de pessoas que abriram negócios e começaram a contratar outras pessoas para trabalhar, mas era uma escola, por exemplo, e tinham vários cursos, e a pessoa que queria trabalhar queria receber um salário. E a pessoa que tinha contratado queria pagar com cursos. Não, você vem aqui, faz os cursos e a gente te paga. Não, isso não é uma forma correta de lidar com pessoas. Então, não é aquilo que você pode apresentar para Deus. Então, nós precisamos fazer seleções. Retirar pirataria, compra sem nota fiscal, não aceitar absolutamente nada que seja de ordem duvidosa. Não é? Eu lembro quando os retroprojetores, projetores estavam aparecendo na igreja, que tinha gente querendo vender para a igreja, olha, a gente recebeu, isso é baratinho. Eu não preciso comprar nada que seja baratinho para o reino de Deus. Aquela questão do com nota, sem nota. Com nota, sem nota, essas coisas. Então, do ponto de vista individual, precisa ser assim. Agora, dentro de um contexto maior, como membro da sociedade, há uma série de coisas que a gente pode fazer. Eu imagino que nós estamos vivendo momentos de grande incertezas na área social, com todas as mobilizações que estão acontecendo no Brasil. Isso é muito interessante. Eu lembro que no período das diretas já, eu estava lá na Candelária, jovem, levantando a mão. Dessa vez eu levei minha filha para Paraibuna e fui caminhar com ela.
E isso também faz parte da cidadania. É um momento onde a igreja pode também participar e dizer, olha, nós estamos de olho. A ideia da monitoração, monitoramento dos políticos, isso é extremamente importante. Então, o senhor é a favor da juventude, da sociedade ir para a rua e protestar e exigir a justiça, os direitos e a voz. Agora, como que o senhor se posiciona com relação a essa questão que vimos na TV, muito forte o vandalismo, a depredação e também a corrupção dentro dos próprios movimentos, como vimos no Rio de Janeiro, pessoas saindo carregando televisão. É o tipo da coisa que não precisa. Há um problema em movimentos sociais que você não tem uma liderança formal. E no momento em que a multidão se reúne, há sempre aqueles que são mais exaltados. Há que se entender que numa multidão como essa, pessoas sofrem de formas diferentes. Alguém que chegou no postinho e a filha morreu porque não teve atendimento. Uma pessoa como essa vai para as ruas com uma carga de emoção de querer quebrar tudo e ver tudo que representa capitalismo, enfim. Mas isso não justifica. A realidade é essa, não justifica. Nós temos que encontrar meios de levar nossa voz de uma maneira cívica e ordenada. Por isso é que a igreja é importante. A igreja, quando vai para a rua e se manifesta, ela não adere a esse tipo de coisa. Mas a gente, de uma certa maneira, se abstém disso. Hoje, por exemplo, nós teremos um evento onde teremos o juiz Marlon Reis falando sobre isso e para um grupo de jovens. O juiz Marlon Reis é o juiz que é diretor nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que trouxe a ficha limpa e que agora está capitaneando a campanha para as eleições limpas. E esse seria um outro aspecto de participação da igreja, que é você participar de movimentos que realmente gerem mudanças no Congresso. Toda vez que a gente consegue reunir, dentro de um projeto de lei, 1.600.000 assinaturas, a gente pode apresentar para o Congresso um projeto de lei por iniciativa popular. O Congresso precisa votar. Não é que ele entra numa fila, ele entra como se fosse projeto com urgência. Isso aconteceu com a Lei 9840, que criminaliza a compra de votos, isso aconteceu com a ficha limpa e está acontecendo agora também com campanha com as eleições limpas. E nós precisamos participar disso. Um último ponto que eu acho que é interessante é nós praticarmos a cidadania com outros. Eu participo de um evento aqui numa escola em São José dos Campos, João Cursino, onde eu levo a ideia de cidadania para os alunos. Então a gente vai ensinando eles essa questão de uma cultura de integridade para eles crescerem sabendo que simplesmente fazer o gato da eletricidade não é o correto. Pode fazer melhor. Gato Net. Já tem até o Gato Net. Era só na eletricidade, agora tem também na TV. Mas essas dicas são hiper relevantes, endosso todas elas, sem dúvida alguma, desde a ação do indivíduo até a sua ação com a coletividade. Essa questão das crianças, do adolescente é fundamental, porque é ali que acontece o desvio, né? E é o centro do trabalho que nós fazemos com o CRISCOR. O Movimento Cristãos contra a Corrupção trabalha na ideia de levar educação íntegra para as pessoas. Começando com os cristãos, já que a gente vê que tem uma pequena lacuna nisso, mas partindo para a sociedade também. Legal. Vamos agora então ao intervalo, na sequência Negócio Fechado, hoje com o proprietário da Spala, Lucas Martinez, que vai trazer então o seu testemunho de vida como seu empresário e também trabalhar princípios e valores no seu negócio. Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco com o pastor Robson Pereira e você fica com a gente. Olá, meu nome é Lucas Martinez, eu sou um dos proprietários da Spala e do musicamais.com.br, uma loja de instrumentos musicais situada em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Bom, nós atuamos na venda de instrumentos, né, desde produtos da área de teclas, cordas eruditas, cordas populares, parte de sopro e a parte de áudio profissional. A Spala, ela é um sonho do fundador e proprietário, o Sr. Gessé. É um sonho de infância, ele é músico evangélico desde criança. Em 1995 ele saiu da Embraer, teve a oportunidade de montar essa empresa, hoje Spala. Iniciou as atividades em Jacareí e em 2002 montamos uma pequena loja aqui em São José dos Campos e hoje temos sede própria, 600 metros quadrados, 350 de showroom. Trabalhamos com renomadas marcas, serviços e atuamos em não só venda
no caso no físico, como na parte virtual, que é um e-commerce, que é o musicamais.com.br, que hoje já atende uma boa parte do Brasil com envios de instrumentos musicais e áudio profissional. O diferencial da Spala, eu creio que está no bom atendimento, na relação com os clientes. Temos uma boa equipe e eu acho que unindo esses dois conceitos, acho que traz um diferencial bacana. O investimento tem que ser primeiramente numa boa equipe, numa equipe treinada. Infraestrutura é super importante, eu creio que tecnologia, logística. Eu acho que você unindo todos esses conceitos, você tem um resultado positivo. O nosso maior desafio foi e sempre será, acho que, vencer as nossas limitações, né, e diariamente repensar o que pode se trazer de melhor para dentro do nosso mercado, né? Já sofremos bastante com oscilações de mercado, tudo, mas em si realmente superar os próprios desafios nossos, de cada um, né? E todo bom propósito, ele é assistido, é monitorado por Deus constante. Então, a partir do momento que o propósito de uma empresa, de uma pessoa, de um negócio é sempre trabalhar com honestidade, com clareza, informar, e eu acho que não tem aonde errar. A partir do momento que você tem Deus na frente, tomando esse caminho, eu acho que é eminente o sucesso, né? E dá para se definir isso bem lógico. A gente trabalha com instrumentos musicais, para nós isso é quase como dizer que a gente mexe com joias. A gente atende clientes que são músicos, mas são clientes que de infância gostaria de tocar um instrumento. Então nós não vendemos em si a peça instrumento, a gente vende um sonho, vende uma realização, né? E os clientes são pessoas com sensibilidades, então se unir o que é o nosso tesouro, que são os produtos, os clientes com sensibilidade, você tem algo bom, algo, né, de sucesso, de venda. A equipe, nossa equipe, antes de vendedores, são músicos. Entendem um pouco o que é comprar instrumento, né? Então acho que juntando isso dá um resultado positivo. É muito bom, a partir do momento que você tem uma pessoa satisfeita quando ele faz uma compra, acho que é excelente. Eu também sou músico, eu também já vivi isso, então eu acho que a música, ela muda a vida, ela muda o seu jeito de pensar. Então quando você tem uma pessoa nesse estágio, você se sente parte desse sucesso que está para vir, né? Acho que é positivo, é satisfatório para o nosso trabalho. Tem que ter muita perseverança, muita fé em Deus e ter foco. Acho que se você acredita no mercado, é foco, simplesmente e trabalhar muito. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheça uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Vic Pani Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vic Pani traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vic Pani. Vic Pani, um sonho de pão. Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil, segurança para você e seu médico. Cidade AM 1120. Nossa onda é você.
Muito obrigado, você que continua com a gente. Estamos chegando ao final do seu programa Felicidade de hoje. Pastor Robson, falamos bastante sobre a ação de cada um. E a base de tudo isso também é a fé e a Bíblia. Como que você deixaria uma palavra de fé, de encorajamento para o camarada ser como Jó, justo, íntegro e se desviar do mal? Porque às vezes as pessoas podem falar, mas eu não procuro o mal. O problema é que o mal nos procura. O mal nos procura. É incrível, não é? Nós não precisamos viver no medo. O cristão, ele deve ser encorajado a participar, a abrir seu negócio, a estudar, a se preparar bem. E eu imagino, e pelos estudos que eu tenho feito, as pessoas que estão mais vulneráveis à corrupção são aquelas que não se prepararam, que não fizeram um bom projeto, aquelas que não se anteciparam para o processo de prosperidade. E eu imagino que Deus quer isso para o crente, que Deus quer que o crente progrida, que o crente seja uma demonstração da integridade, porque Salomão foi rico, Davi foi rico, nós temos grandes pessoas de Deus, que realmente são uma bênção. E também conheço alguns que estão aí lutando, muito mesmo, estão pagando os impostos, vivem uma dificuldade enorme porque vêm fiscais pedir propina, eles não pagam, eles pagam preço por isso. Mas eles chegam na igreja e a adoração deles é maravilhosa. A palavra de Deus nos diz, em Jeremias, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. E isso é o que nós precisamos guardar, porque também em outro lugar diz, se você tem que guardar alguma coisa, guarda o seu coração, porque dele é que vem tudo aquilo que dá como saídas da vida, diz a palavra de Deus. Jesus Cristo nos disse que o que está cheio o coração, né, vai ser transmitido, a gente vai falar, o nosso tesouro está onde está o nosso coração. E acima de tudo, a palavra que nós temos é que nós não estamos vivendo aqui sozinhos. O mundo inteiro está nos vendo, voltamos à questão de ser luz e quando a gente cresce, a gente dá esse testemunho para o mundo. Quando a gente cai, isso também se torna um grande exemplo negativo. Então, a gente espera que os irmãos possam crescer e crescer bem, mas com integridade. Ok, muito obrigado, pastor Robson. Deixamos aqui a dica do seu livro também, Corrupção, Desvendando o Mal de Todas as Épocas, editora Fôlego, também o site criscor.com.br, isso? Isso. Então aparece aí no seu vídeo, criscor.com.br. Lá você tem o contato do pastor Robson, que é aqui de São José dos Campos, da Igreja Cristã Evangélica, no Jardim Maringá, para que você possa conhecer um pouquinho mais da proposta do Criscor. Viva, então, dentro da perspectiva que eu e você, todos nós podemos, sim, a partir do não, dizer não à corrupção para a nossa vida, que é uma tendência, como o pastor falou, espiritual. O mal, ele vem ao nosso encontro e o nosso coração é tendente ao mal. Alexandre Soledade, é com você o link Cidade AM 1120 e o que foi notícia essa semana no Brasil e aqui em São José dos Campos. E na sequência, Bruna Marcondes com a agenda cultural dessa semana, para hoje, sábado, e para amanhã, domingo, nessa nova semana. A gente volta para encerrar o seu programa Felicidade de hoje. Fique com a gente. Olá, Carlito, um abraço para você, um abraço para os amigos do Felicidade. Mais um sábado juntos, mais um sábado informando e prestando serviço aqui diretamente dos estúdios da Rádio Cidade AM 1120 kHz, falando para São José dos Campos e também para o Vale do Paraíba. E hoje aqui no Felicidade, na TV Band Vale. São alguns assuntos importantes desta semana, Carlito Paes, para você e para os telespectadores do nosso Felicidade. Amanhã, por exemplo, acontece o plebiscito para definir o futuro da Eco do Campus de São José, aquela estação de transbordo do transporte coletivo de São José dos Campos, que vem sendo polêmica desde a administração passada do ex-prefeito Eduardo Cury. O PT era contra, agora o PT quer saber qual o destino que será dado à Eco do Campus de São José. Amanhã, domingo, então, teremos o plebiscito. Segundo informações dos vereadores, há uma divisão entre a população que ainda não sabe se quer que a Eco continue ou quer que a Eco saia do campus de São José.
Outra informação importante, o prefeito Carlinhos Almeida demitiu esta semana o subprefeito da cidade ou do subdistrito de São Francisco Xavier, o engenheiro Ricardo Ferraz, que não estaria conseguindo conversar com a população de São Francisco Xavier de forma efetiva. Por isso, foi demitido pelo prefeito Carlinhos Almeida. A Justiça já prendeu os 5 envolvidos no caso da morte do dentista Alexandre Peçanha Gade na cidade de São José dos Campos. Morte que aconteceu em maio, o dentista que foi queimado vivo por 5 bandidos. 2 maiores de idade estão presos no CDP de São José dos Campos e outros 3 menores de idade que foram transferidos esta semana para a Fundação Casa, a antiga FEBEM, ou a loja de massinhas. Vão aprender a brincar de massinha lá na Fundação Casa para, quem sabe, no futuro, infelizmente, voltarem à vida do crime, já que a Fundação Casa não vem sendo aquela recuperadora de menores infratores em São Paulo nos últimos tempos. E para a gente fechar a participação no nosso link Cidade, o trem-bala, que parece que não virá mais mesmo, porque esta semana o governo federal adiou mais uma vez a licitação da tão sonhada ligação São Paulo-Rio de Janeiro através do trem-bala, com uma estação aqui em São José dos Campos e outra na cidade de Aparecida. Mais de 30 bilhões de reais seriam gastos e esse dinheiro poderia muito bem ser usado para a construção de escolas, para a construção de casas e, quem sabe, até para a construção de hospitais em várias cidades do Brasil. O trem-bala foi um sonho que ninguém sabe, ninguém viu. Um abraço, Carlito, obrigado pela nossa participação aqui no Felicidade. Agora a Bruna vem aí trazendo a nossa agenda semanal aqui no Felicidade. Para você que aprecia um bom fruto do mar e uma bela paisagem, começou ontem o 18º Festival do Camarão em Ilhabela. Além da boa comida, o evento conta também com atrações musicais, hoje e amanhã a partir das 21 horas na Praça das Bandeiras. No dia 23, as apresentações têm início às 22 horas, no dia 24, às 21 horas e no dia 25, o encerramento da programação começa a partir das 21 horas, no mesmo local. Começou ontem e vai até o dia 18 de agosto, em Campos do Jordão, a segunda exposição de carros antigos. Os proprietários dos carros podem fazer suas inscrições pelo site www.antigosSP.com.br. Mais informações pelos telefones que aparecem para você ou por e-mail. A entrada é franca. Esse mês, a Biblioteca Cassiano Ricardo abre as portas para a exposição Reinações. Os visitantes poderão apreciar 16 obras contendo caricaturas de Gabriela Andrade e os textos de Adriana Soares. Mais informações você encontra pelo site da Fundação ou também pelo telefone. A Galeria de Artes Helena Calil apresenta a exposição Cologravura, Imersões de Cristina Cortese, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h50 e aos sábados, das 9 às 12h50. Mais informações também pelo site da Fundação. E neste domingo, dia 18, e no próximo, dia 25, o Teatro Colinas recebe o espetáculo Tartaruga e a Lebre, a Corrida do Século. O valor dos ingressos é de R$ 40 e as apresentações têm início às 15 horas. É um espetáculo para toda a família. Aproveite! Estamos encerrando mais um programa Felicidade. Pastor Robson, muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Sucesso. O prazer foi meu também. Sucesso para o trabalho de vocês. Temos acompanhado esse trabalho. Parabéns. Muito obrigado. A revista Felicidade você encontra toda semana no felicidade.net, onde você pode folhear toda semana uma revista nova para você. Esse aqui, por exemplo, é o exemplar da semana passada, Dia dos Pais. Tem uma excelente matéria para você, filho, e você, pai, também. Toda semana, felicidade.net. Também, toda semana, Felicidade está no rádio, de segunda a sexta-feira, de 9h30 até as 11 da manhã, com o Fabrício Correia. E aqui, o nosso programa Felicidade na TV, todo sábado, às 8 até às 9, pela Band Vale. Muito obrigado pela sua audiência conosco. Compartilhe nas suas redes sociais o nosso programa e a gente se vê na semana que vem com um novo convidado, novos quadros para inspirar e abençoar a sua vida. Amanhã, às 8, às 10, às 5 e às 7. Se você quiser estar conosco, espero você no Campus Colina da PIB em São José dos Campos. Aparece aí o endereço eletrônico pibnet.com.br. Amanhã vou estar recebendo o pastor Samer Maurício, pastor da maior igreja evangélica do Oriente Médio, pregando nas 4 celebrações do Campus Colina da PIB em São José dos Campos. Ele é egípcio
E é muito interessante o momento que o Egito vive também. Então, se você quiser vir, é o nosso convidado. Um abraço, Deus te abençoe e fique na paz.